Boa noite! Retomando o nosso estudo maravilhoso de Joana. Ó, o pessoal sempre alegre, né, ué? Isso é bom. É muito bom aprender. Mostra que o pessoal está empenhado em estudar. Eu vou passar mal. Eu vou passar mal. Lembrando dos estudos anteriores, das besteiras que a gente fala aqui, né? Hoje, retomando o livro O Homem Integral, da Jornada de Joana de Ângeles, Jornada Psicológica. Hoje a gente vai para o capítulo 10, da segunda parte, Mitos. Quem gostaria de fazer a oração para a gente começar? Alguém? Pâmela, quer fazer a oração? Pâmela? Marcelo? Posso fazer. Então, manda ver. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe esse estudo de hoje. Agradecemos a Joana, ao Divaldo, por esses ensinamentos, por essa oportunidade de crescimento, de estudo e reforma íntima, como diz o Silas, né? Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade para colocá-los em prática também, todo esse conhecimento, né? E que Jesus ilumine esse estudo nosso de hoje, com boas intuições, com boas orientações. Que assim seja. Aproveitar que você fez a oração, quer começar a leitura? Começo. Mitos, né? Deixa eu pegar aqui no meu livro que fica melhor para eu ver que eu estou no celular. A história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimento estereotipam-se em fórmulas e formas mitológicas, que lhe refletem o estágio evolutivo, em alguns deles perfeitamente consentâneos com as suas conquistas contemporâneas. As concepções indianas lendárias, as tradições templárias dos povos orientais recuperam as suas formulações nas tragédias gregas, excelentes repositórios dos conflitos humanos que a mitologia expõe, ora com poesia, em momentos outros com formas grotescas de dramas cruéis. A vingança de Zeus contra Prometeu, condenado à punição eterna, atado a um rochedo, no qual um abutre lhe devorava o fígado durante o dia e este se refazia à noite, para que o suplício jamais cessasse. Humaniza o Deus vingador e despeitado, porque o ser que ele criara ao descobrir o fogo adquirira o poder de iluminar a terra, tornando-se uma quase divindade. O ciúme e a paixão humana cegaram o Deus que se enfureceu. O Criador desejava que o seu gerado fosse sempre um inocente e ignorante, dependente, sem consciência ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso nele comprazer-se. A desobediência ingênua e curiosa do ser criado trouxe-lhe inóbil, inconcebível e imerecido castigo, caracterizando a falência do seu gerador. Com pequenas variações, vemos a mesma representação em outros povos e doutrinas de conteúdo infantil que, se não dão conta ou não querem encontrar significado real da vida, a sua representação profunda, castigando aqueles que lhe desobedecem e preferem a idade adulta da razão, abandonando a infância. O pensamento cartesiano, com o seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente decretou a morte dos mitos e das crenças.
Se de um lado favoreceu ao homem que abandonasse a tradição dos feiticeiros, dos bichos papões, das cegonhas trazendo bebês, eliminou também as fadas madrinhas, os gênios bons, os anjos da guarda. E quando já se acreditava na morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas liberadas deles, eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos, os super-homens, os He-Man, os invasores marcianos, os homens invisíveis, gerando personagens consideradas extraordinárias para o combate contra o mal, sem trégua em nome do bem incessante. Vai mais algum? Continua? Pode continuar. Concomitantemente, a robótica abriu espaços para que a imaginação ampliasse o campo mitológico e as máquinas eletrônicas, na condição de simuladores, produzissem novos heróis e ases vencedores no contínuo campeonato das competições humanas. O exacerbar do entusiasmo tornou a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. Imitam os heróis das histórias em quadrinhos, tomam postura semelhante aos líderes de bilheteria, no teatro, no rádio, no cinema, na televisão, e chegam a crer-se imortais físicos, corpos indestrutíveis ou recuperáveis pelos engenhos da biônica, igualmente fabricantes de seres imbatíveis. Retorna-se, de certo modo, ao período em que os deuses desciam à terra, humanizando-se, e os magos com habilidades místicas resolviam quaisquer dificuldade, dando à margem a uma cultura superficial e vandálica, de funestos resultados éticos. A violência que irrompe desastrosa arma, os novos rambos com equipamentos de vingança em nome da justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis sem controle. As experiências pessoais, resultado das conquistas éticas, cedem lugar aos modelos fabricados pela imaginação fértil que descamba para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. A falência do individualismo industrial, a decadência do coletivismo socialista deram lugar a novas formas de afirmação, nas quais o inocente projeta os seus mitos e assenhoreia-se da realidade, confundindo-a com a ilusão. Tá bom, mano, vamos dar um comentário, né? Pode começar a falar, você que leu. Aqui está falando que a gente sempre, o humano sempre falou da questão, a gente já ouviu falar na Bíblia que Deus é a nossa imagem e semelhança, mas o orgulho nosso é tão grande que a gente projetou as nossas imperfeições, nossas qualidades num Deus, né? E seria, eu acredito, uma forma de mostrar, de querer sempre mostrar esse orgulho mesmo de ser divino, né? Não entendendo que essa semelhança a Deus seria, assim, a nossa semente divina, que a gente está numa evolução para busca de melhorar as qualidades, né? Mas ao contrário, né, de colocar Deus próximo a nós, de parecer mais conosco, né? Querendo dizer que as nossas imperfeições são que até os deuses têm, né? E isso começa desde antigamente, né? Nos gregos, né? E agora a questão dos super-heróis, mostrando que no começo os super-heróis, na minha visão, ele tinha apenas um defeito, ele podia fazer tudo. Agora, os super-heróis também têm um pouco de defeito, mas mesmo assim,
querendo exaltar, às vezes, qualidades que gostaríamos de ter e que não temos. Então, como a gente não tem, e a vida é um pouco difícil, né, no dia a dia, então, cada vez mais as pessoas se ligam a esses mitos, né? Tanto da parte de super-heróis, como de, por exemplo, de estética, como a Barbie. Quantas pessoas querem ter esse padrão para fugir dos seus defeitos, né? Para não querer olhar para eles, não querer analisar, estar mais em contato consigo, né? Para tentar melhorar. E sim, né? Esconder as nossas imperfeições, né? De uma forma geral, assim. E, na verdade, a gente não quer atribuir a Deus o poder dele, mas a gente quer resolver como se fosse do nosso jeito, né? Levando ao orgulho e vinculando isso e isso cada vez mais, né? Você vê que a Netflix agora tem uma coleção de super-heróis, cada um com o que você quiser se ligar, né? Que você quer ser, o que você quer às vezes esconder sem te analisar, né? Das suas dificuldades e fica muitas vezes ligado a essas séries, né? Atrás de uma coisa que acha que é interessante ter, que gostaria de ser, tentando ocultar aquilo que você não tem, né? Ver de trabalhar essas imperfeições. E agora, cada vez mais, isso vai acontecer, porque eu vejo hoje em dia a questão do metaverso, né? E isso, cada vez mais, lógico que tem pessoas que, sei lá, vão trabalhar com isso financeiramente, coisas que eu ainda não estou muito por dentro. Mas, por exemplo, os jovens que jogam nesse metaverso, cada vez mais eles constroem casa dentro do metaverso. Tem amigos lá dentro. Tem amigos que você cansou, você vai lá e desliga. Não, agora eu não posso, você vai lá e desliga, ou muda de jogo, né? Não passou, eu não vejo tanto, assim, tipo, jogos de antigamente que a gente tinha que tentar passar uma fase, né? Tentar fazer um crescimento. Não, eles ficam montando casas, aí se você compra um determinado moeda, aí você tem direito a uma melhor. Então, até essa competição por algo melhor, por algo acima do que a gente precisa nos jogos tem também. Então, isso acaba alienando as pessoas de hoje em dia, né? Deixa vocês falar um pouco também. É interessante que eu percebi esse raciocínio que ela faz, do quanto a gente tem a necessidade de nos projetar em algo que a gente ainda não é. Né? Desde as antiguidades, que tinha a mitologia, tem mitologias, né? Mitologia grega, romana, enfim. Desde muito tempo a humanidade cria esses mitos, essa necessidade de se projetar, ser algo que ela ainda não consegue ser. E hoje, na modernidade, esses mitos dos deuses antigos se transformou nos heróis, né? Mas que continuam na mesma essência, de uma projeção, de ser algo que a gente não é. Eu vejo duas coisas. Essa projeção, de a gente querer ser algo que a gente não é, ou querer parecer o que não somos, tem tudo a ver com o que a gente viu lá sobre fobia social, e tudo que a gente já viu até aqui. E a questão de sempre buscar um salvador, né? Tipo, acontece as coisas ruins, a gente tem que ter um salvador. O ser humano sempre está buscando no outro o que ele quer para ele, buscando esse salvador. Ah, agora vamos voltar no político X? Não, vamos voltar no político Y, porque o político Y, ele é que vai salvar nosso país, tirar nosso país da dificuldade. Não, agora vamos
fulano, que o fulano fez uma ação do empresário Z, aquele empresário Z que vai salvar a gente, porque aquele cara lá é o cara do bem, ele vai fazer milagre. Sempre está buscando um salvador. A gente nunca volta a olhar para nós. Aí a Pamela citou bem essa questão agora das redes, da internet, do metaverso, do mundo digital, né? O mundo virtual, as redes sociais, que a pessoa quer parecer, quer mostrar uma vida que ela não tem. A gente já falou isso aqui também, foi motivo das nossas risadas. Foi. Que a pessoa quer ser algo, quer demonstrar que ela tem uma vida que ela não é nada daquilo. Essa projeção que a gente faz de querer ser algo que a gente não é, e a busca constante por um salvador, um herói, uma heroína, alguém que vai salvar o mundo, né? Tirando de nós a responsabilidade e querendo parecer ser quem a gente não é. Uma ilusão eterna, né? Por isso que ela falou ali, essa projeção dos mitos que confunde a gente com a ilusão, né? Os jovens que misturam, né, os seus heróis preferidos com a realidade, vivem num mundo paralelo, o metaverso que está aí com esse mundo digital aí, para ser uma vida paralela. Quantos não vivem essa vida? Fica ali só imerso nesse mundo fictício, esse mundo ilusório, e sai da realidade. Né? Quando vem para a realidade, entra em depressão. Né? Então a gente... E aí o fato da gente sempre buscar, fazer essa projeção e buscar esse salvador, a gente nos perde de nós mesmos. A gente deixa de ter responsabilidade da própria vida. Porque a gente quer um salvador, a gente está jogando todas as nossas expectativas no outro. Ah, a culpa não é minha. Deu errado, eu não tenho culpa. Ah, mas a coisa vai melhorar a hora que o fulano fizer alguma coisa. Ah, minha vida não melhora porque o fulano me ajuda. Ah, porque minha esposa não me apoia. Ah, porque o meu marido não me ajuda. Ah, porque o meu pai não me dá apoio. Ah, porque minha mãe é assim. Ah, porque meu amigo é assado. Ah, porque a escola é... Sempre a culpa é do outro. Essa busca do Salvador, sabe? De tirar a responsabilidade de nós mesmos e jogar e projetar isso em alguém, seja em alguém real, seja num personagem, num super-herói, num mito, num deus, etc. A gente tem essa necessidade. Tudo em nome, veio uma palavra para mim aqui, não sei se vocês concordam. Tudo isso em nome do orgulho. Que eu não conservo, sou perfeito. Mas na hora que eu tenho que assumir as rédeas, não, para isso um Salvador, vai dar. Em nome do orgulho. E da vitimização também. É mais fácil, né? Do que assumir a rédea. É o que a gente estava conversando ontem. Aí eu lembrei de um fato, né? Que eu trabalhei como professora há quase 15 anos. Né? E óbvio que nenhuma escola é perfeita, nenhuma empresa é perfeita, nada é perfeito. Nós não somos perfeitos. E reclamavam muito das coisas. Ah, porque faltou nisso, ah, porque a diretora aqui. Aí onde eu estressei. Eu disse, gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Problema tem. E vocês não estão fazendo nada de diferente. Não me mostra a solução. É muito fácil, essa parede, não sei o que, essa cadeira. Bom, tá todo mundo vendo. Então, você não está sendo diferente de ninguém. Agora, fala assim, nossa, eu vou trazer um negócio, vou tampar tal coisa. Nossa, vou trazer uma cadeira. Aí você está postando a solução. Aí você está sendo diferente. Mas ninguém quer ser assim. Que é o Salvador, que é alguém que faça. Né? Ninguém quer ouvir. Por que ninguém pintou essa parede? Mas não pode ir lá pegar a tinta e ir lá pintar. Ir lá pintar. Ou falar assim, nossa, vou trazer uma solução para o seu problema. Não existe, não tem como. Ninguém quer fazer isso. Por quê? Orgulho. E se eu fizer e errar? Eles vão contar para mim. Não é? Exatamente. Complicado. Eu tava analisando aqui alguns super-heróis. Olha como que a gente é. Uhum. Tava imaginando aqui o Batman é depressivo. Verdade. Ele vive O lá. cara vive na caverna dele. Na caverna, ricão e tal, mas Tudo tá negro, lá. tudo escuro. O materialismo dele e tal. Começou a perda dos pais. Trabalha em cima do dedo. O cara cheio de trauma, todo arrebentado e tal. E aí, tanto é que ele o cavaleiro, sei lá, é um morcego, né? Tanto é que ele vai Cavaleiro das Trevas. Eu tava analisando aqui, o Batman, um depressivão. O coitado do Homem-Aranha,
O Homem-Aranha não, coitado. É um narciso. Perrapado. Não consegue ascender na vida, não consegue ficar com a namorada, com a mulher com a moça que ele gosta, entendeu? Apanha, Tudo dá errado. sabe? Eu tava aqui uma viagem super alucinógena. Sabe de quem que eu gosto? Sabe qual que é o meu superador? Fala. Fred. O Fred. Fred não, do Fred ali, o Scooby-Doo e o Salsicha. Gente, Eu sou alucinada com ele. Pelo amor de Deus. Olha, Pelo amor de Deus, eu não tô escutando isso. a gente leu aqui. Eles Scooby-Doo. são favoritos. Gente, a gente falou sobre Zeus. Zeus! O deus grego. Pensa, supremo. que coisa melhor. Ó, eles vivem correndo perigo. Mas quando o perigo aparece, eles são os primeiros a solucionar o problema. Salsicha conversa com o cachorro, cara. Entendeu? E onde eles vão, eu só vou por causa da comida. Ah, tem melhor dessa vida? Tem não. Complete seu raciocínio. Não, então. Aí o que acontece? Eu tava analisando alguns super-heróis, assim, os quais eu tenho lembrança, porque esses modernos eu não conheço. Também é um tipo de E faz, né? literatura que não. Mas assim, eu gosto também, eu já gostei muito de mitologia grega, romana e tal, até egípcia. E assim, primeiro a gente tem que fazer uma análise que, num primeiro momento, nós tínhamos aquela visão, as civilizações, né, tinha sempre aquela visão do Deus destruidor, né, aquele que destrói tudo, se eu não for... Castiga, né? É o Deus Punidor. venerável, né, se eu não me alinhar ao que ele ordena, eu vou ser aniquilado, vou ser punido. Inclusive, até mesmo essas grandes civilizações faziam, né, oferendas e tudo mais. E o que acontece? E aí depois a gente... Então era um Deus supremo e autoritário. Então você não tinha um Deus amor. Você tinha um Deus supremo e autoritário e vingativo. Sim. É como se fosse uma visão, né, de um ente despersonalizado, mas que tinha ali ferramentas de orgulho, em que quando ele percebesse que ele estava sendo, ele não estava sendo temido, ele mostrava o seu poder para falar, me temo. Né? Porque naquela época a linguagem que as pessoas entendiam era a linguagem do medo. Sim, do medo. Tanto é que o próprio Moisés Do medo. instituiu os 10 mandamentos baseado no medo. Do medo. Isso mesmo. Né? As pessoas na época de Moisés só entendiam o medo. Tipo assim, é proibido fazer isso, é proibido desejar a mulher do outro, é proibido roubar, é proibido matar. Se você fizer isso, você vai ser castigado. Deus vai te castigar. Vai vir as pestes, vai acabar com o mundo. Né? A linguagem de Moisés já era... Por quê? Naquela época, a humanidade só entendia essa linguagem. Exatamente. Era essa forma de se visualizar o divino, né? O divino como algo, igual um ser despersonalizado, mas que eu tenho que ser submisso a ele, porque senão haverá uma vingança sobre mim, né? Sobre o meu povo. Então havia esse tipo de raciocínio. O que acontece? O que é falado na dissertação é que, embora tenha havido uma evolução do racionalismo, e a gente observa, por exemplo, a saída da figura de mito, da figura desse Deus e tudo mais, outros os são criados, esses mais humanizados, vamos falar assim, através da figura dos super-heróis, enfim, e todo aquele tipo e também nós temos hoje também a figura de pessoas, personalidade, são aquelas pessoas que são ali, que são muito... Referências, né? Em qualquer âmbito, né? E ainda mais com essa superprodução que tem hoje, cada pessoa pode ser um elemento televisivo.
Hoje você pode... Hoje, por causa das redes sociais, dos influencers. Então, você pode criar narrativa, você pode espalhar fake news, você pode espalhar notícia correta, você pode, enfim, criar conteúdo, esse tipo de gênero. E a gente tem visto essa criação contínua, né, de, vamos falar assim, de personalidades que, de certa maneira, detêm características ou expressam, às vezes de maneira até falsa, características que eles não possuem, né? E o que acontece? E aí há uma mira nossa no ilusionismo. É como se sempre houvesse um truque de mágica, pela questão da mágica, que resolvesse as nossas questões intrínsecas, tanto nossa enquanto encarnados ou desencarnados, quanto também em relação à sociedade civil. Então, a gente, como o Elton disse, a gente sempre projeta em um líder. É muito interessante isso, a projeção em um líder para a resolução dos nossos problemas. Gente, por causa de projeção de personalidades, nós tivemos uma guerra que morreu 1/3 da Europa. Foi mesmo. Entendeu? Por causa de lideranças, por causa de... E todo aquele conteúdo que foi gerado por uma população ficou sedenta em relação àquilo, e aquilo lá foi virando algo assim, destruidor, sabe? Isso a gente fala numa escala de guerra. Mas pensemos como o Edson exteriorizou, né? Sempre a gente projetando no outro que ele faça ali o trabalho de salvar-nos dos nossos calvários. Entendeu? É sempre assim. E inclusive, isso acontece demais, também no mundo espiritual, vixe. Em que sentido? Estou com problemas. Tenho um espírito que está me atrapalhando. Tira de mim. Você agora, que é o médium que está junto com o meio espiritual, vocês são os heróis. Vocês vão tirar o vilão de mim, que sou a vítima. E é sempre assim, né? Entendeu? É sempre assim. Um passe de mágica, tira essa dor, tira esse mal-estar, tira esse... Tem uma relação ali de encarnações, um alimentando o outro, aquela retroalimentação recíproca e tal. Tira de mim. Tira de mim. Afastai de mim. Não fui eu que errei, ele que fez eu errar. Eu não tenho esse pensamento assim. Eu sou influenciado 100%. Ou então, é verdade. Ou então aqueles que falam assim, gente, meu dia tá ruim e tal. Eu acho que tem uma coisa em mim. Uma coisa, nunca é eu não, mesmo, nunca sou eu mesmo. Não desconsiderando quem realmente passa por esses problemas. Mas é igual vocês estão falando, a gente sempre projeta no outro problemas que são nossos, né? Eu lembrei de uma fala, um amigo meu que fala assim: quando é que você contou uma história na qual o vilão da história fosse você? Exatamente. A gente nunca conta como se a gente que errou, a gente que fez errado, fez uma escolha que deu um resultado ruim. Não. Sempre a gente é a vítima, ou a gente é o herói, ou a gente é a vítima. Exatamente. A gente nunca é o vilão. Não. A gente nunca é o obsessor. Aí eu vou para Cortella, um vídeo do Cortella que ele falou hoje. Na terapia a gente fala da gente, não dos outros. Mas você nunca é o vilão. Das vezes a gente... Mas é diferente, Cris. Assim, mesmo que você... Porque lá você consegue falar tudo que você mas quer olha de aqui, você. Cris, mesmo que... Mas assim, lá eu acho que é diferente. É diferente. Lá é uma relação profissional, sigilo, é aquela coisa que você, tipo assim, você tá ali para se tratar. Então, o psicólogo, ele vai te abrir. E você vai achar as ferramentas e vai começar, isso vai ser conduzido e você vai exteriorizando e se curando. Agora, perante as sociedades, as societas, vamos falar assim, o que vai acontecer? Você não vai expor essas feridas. Por isso que você vai lá num local fechado, conversando com uma pessoa que tem sigilo. Você não vai chegar aqui no meio da pessoa, pessoal, eu odeio aquele cara. Eu sou inferior, ele é superior a mim. Você não faz isso. Não. Entendeu? Não, aí você fala, ele me irrita. É isso aí, ó. Entendeu? Viu?
Em vez de você falar, eu odeio, a culpa é dele. A culpa é dele. Ele é que faz eu ficar com ódio. É verdade. É assim, exatamente. Adorei esse exemplo. Perfeito. Mas ué, isso é com a gente. Aí você faz a projeção, que você é o perfeitinho, o herói, o Deus, né? Que existe muito isso, né? Ou no metaverso, na rede social, contando suas histórias. Eu sou demônio. Aí eu ouvi hoje um vídeo do Cortella explicando o que é perfeição. O significado da palavra perfeição é aquilo que está, o perfeito é o que está concluído. Perfeito está concluído. Chegou no limite. Perfeito. Está concluído. Não tem como ser mais. Aí ele fala assim, agora imagine você. O ser humano, o único ser humano perfeito é o cadáver. Porque ele está concluído. Ele não vai mudar mais. Quer dizer, ele vai sofrer alterações, mas por outros seres. Por outros seres. Por ele mesmo, ele não vai mudar mais. Então, o único ser humano perfeito é o cadáver. Porque ele não muda mais. Aí chega o espírita lá e eu desculpo. Nós estamos em constante evolução. E aí, como a gente é espírita, a gente sabe que a gente não morre, a gente entende que essa evolução ainda continua depois do cadáver. Ou seja, não somos perfeitos, não vamos ser. E que idiotice querer passar essa imagem de perfeição. Então, De herói. eu sou um demônio, pessoa, porque eu falo mesmo, eu te odeio. Eu não gosto de você. Não quero conviver com você. Não é. Eu não fico falando assim, você me irrita, você me faz isso. Não, eu não gosto de você, não quero conviver com você, não tô afim. Pronto. Tchau, velho. Pelo menos você está dando o primeiro passo, né? De assumir as coisas que você é, as suas imperfeições. E o primeiro passo para a gente corrigir um erro é detectando ele. E uma coisa interessante também, até observando essa questão do mito, porque observando a literatura, né, você se distancia um pouco disso. Fala assim, não, mas eu não projeto em outras pessoas, eu tenho as minhas críticas, aquela coisa. Aí o que acontece? Aí você fica pensando assim, não, mas a gente faz isso. Vou dar um exemplo. Vamos pegar o Divaldo Franco. Divaldo Franco, nos últimos tempos, ele está aí numa novela de problemas que estão sendo expressados aí de certa maneira na mídia e tudo mais. Divaldo Franco tem 95 anos. Nossa, minha gente. Ele é um senhor de idade. Ele provavelmente tem uma mentalidade mais conservadora. O que acontece? Nós projetamos nele como se ele fosse um ser humano perfeito. Exatamente. E aí o que acontece? Quando ele, por exemplo, tem uma visão diferente da minha, ou quando ele fala uma coisa que eu falo, gente, não faz muito sentido isso. O que eu faço? Eu tiro ele do pedestal, que eu o projeto, e eu jogo ele lá no mármore do inferno. Exatamente. Você não mostra ele como se Ele não fala assim, não, pera. Porque ele é um encarnado. Embora ele tenha toda a questão evolutiva dele, ele é um encarnado. Ele é um encarnado. E aí eu fiquei imaginando a figura de um, assim, que eu acho que a gente também venera como um mito, que é o Chico Xavier. Que o que acontece? Não é que... É claro que o Chico, ele foi tão absurdo que anos já se passaram no seu falecimento e você não encontra pessoas, assim, exteriorizando alguns tipos de questões dele e tal. Mas quem não me garante que o Chico, por exemplo, não era uma pessoa que tinha fobia social, ficava mais na dele? Gente, mas tem passagens que demonstram essas fraquezas. Fraquezas, porque ele era um ser humano. Ser humano, a questão do avião lá. Do avião, a questão do cabelo. Da peruca. Né, que até a Sônia, a Pamela vai rir dessa. A Sônia, o Chico, padrinho de casamento da Sônia. Então isso já mostra que a Sônia não é uma pessoa tão recente. E aí o que acontece? E aí o que acontece com a nossa amiga Sônia? Eu falei, Sônia, e a boininha? Ele usava, aí a Sônia falou assim, não, velho. Ele tinha que colocar a peruquinha, a boininha, porque ele tinha muita sensibilidade no couro cabeludo. Falei, Sônia, é verdade mesmo, ele se sentia mais bonito e tal.
que não é problema. Só que o que acontece? Nós também temos isso. De criar no outro a cultura do mito, inclusive isso com amigos, com pessoas próximas a nós. E quando essa pessoa erra conosco, nós temos a característica de jogar ela lá no ângulo. Nossa, mas o fulano fez isso? Não acredito. Entendeu? Mas a pessoa errou com a nossa expectativa. E agora não tem nada. Estava mudo aqui, voltou. O Léo falou exatamente. Né? Porque, e outra coisa, em relação ao Chico e a peruca, ele mesmo falou que ele punha, ele falou assim, ninguém é obrigado a ficar vendo eu feio desse jeito. Então ele punha a peruca quando questionaram ele isso, entende? Falou, não, eu não preciso sair feio por aí. A minha presença não precisa ser feia. Então, realmente, ele aceitava a sua vaidade nessas pequenas coisas, né? Que é humano, né? De todo jeito. Mas a expectativa, no caso do Divaldo, é pôr uma expectativa acima do que é o que a gente quer, esse mito, esse herói que a gente quer que resolva nossos problemas. E quando a gente vê que eles têm alguma coisa divergente ou que a gente supõe estar errado, né? É isso que acontece dessas críticas. Exatamente. E por que vocês fugiram daí? Eles foram buscar, já estão voltando. Isso, essa questão da gente endeusar as pessoas, né? Isso que você falou, não deixa de ser de criar mito. Por exemplo, você tem lá um líder lá na sua comunidade, um líder lá no centro que você frequenta, um líder na igreja que você frequenta, em qualquer âmbito social, aquele que se destaca, todo mundo fica assim, não, mas o fulano é perfeito, fulano é impecável, fulano sempre sabe o que fazer. Aí a hora que a pessoa demonstra uma pequena fraqueza, aí todo mundo desce além. Nossa, mas o fulano falando isso. Mas o fulano tá impaciente. Nossa, mas o fulano adoece. Sabe? Tira, como diz o Léo, né? A gente tem a mania de ficar colocando as pessoas no pedestal. E quando vê que a pessoa não é essa perfeição, aí tira do pedestal e joga lá no inferno. Né? Mas não, é um ser humano que erra, que acerta e erra. Que às vezes ele tem um certo conhecimento, ele tem uma experiência em determinada área que nos serve de exemplo, mas a gente sempre tem essa mania, essa vontade de endeusar, de criar esse mito, de criar esse herói. A gente faz isso todo o tempo. E isso a gente faz com a gente e faz com os outros, né? Tanto que quando a gente comentou a respeito de a gente sempre o outro que está errado, né? Culturalmente, isso também é imposto para a gente. Tipo, você tem as suas emoções, você sente raiva, você sente rancor ou mágoa de alguém, ou alguém fez algo que você não gostou ou não fez a sua expectativa, né? A gente põe a culpa no outro, até mesmo porque é a cultura que foi colocada e que a gente tem que ser bom o tempo todo. Que a gente não pode falar não, que a gente sempre tem que dar o seu melhor, tem que ter paciência com todo mundo. Então, o que acontece? A pessoa, tem dois tipos de pessoa. A que vai, pelo ego, tentar colocar sempre que ela é melhor e que sempre ela está fazendo isso, sendo boazinha, não, porque eu fiz isso por fulano, eu fiz aquilo, e às vezes nem fez nada, né? Na maioria das vezes, né? Inclusive. Mas querendo bancar o bonzinho, porque puseram esse estereótipo que a gente tem que ser o bonzinho. E ao mesmo tempo, quando é ao contrário, você quer que o outro faça para você, e a pessoa falar não, nossa, ele é ruim.
Ele podia ter feito mais isso para mim. Então, essa cultura que a gente tem de não aceitar cada um do jeito que é, o seu limite, com as suas dificuldades humanas, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, para não ter esse problema de não querer ter responsabilidade nem da sua transformação moral, fala assim, não, eu nasci assim, vivo assim, vou morrer assim, Gabriela, entendeu? Não quer mudar nada, não quer pegar responsabilidade para fazer, não quer fazer essa reforma, né? Verdade. Eu vou gostar. Quem quer continuar a leitura? Aí eu até leria. Leria? Leria. Mas não lerei. Não Mas, lerá? Senhor, não leio. A nossa palavra. As virtudes apresentam-se. Aproveita, Cristiano, você já Fora começou. de moda. E a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância, novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. Desde que choque e agrida o convívio social. O perdido jardim do Éden da mitologia bíblica reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou o despertar da consciência. Na sucessão de desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a saudade da paz, inocência representativa do bem e a experiência, demonstrando a inevitabilidade dos fenômenos biológicos, do desgaste, do cansaço, do envelhecimento e da morte. Propicia uma revisão cultural com o amadurecimento das vivências, induzindo o ser a uma nova busca da escala de valores realmente representativos das aspirações nobres da vida. A solidão e a ansiedade que os mitos mascaram, mas não equacionam, rompem a couraça da indiferença do homem pela sua profunda indiferença do homem pela sua profunda identidade, levando ao amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver, tanto quanto lhe é importante, favorecendo-o com o intercâmbio de emoções e ações planificadoras. Os mitos, logo mais, cederão lugar a realidades que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão a pouco e pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, respeito aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Realmente, gente, o homem necessita dessas autoridades, é indispensável para a coexistência pacífica. Do contrário, ninguém consegue respeitar ninguém, é um absurdo, né? Absurdo isso. Vai pra cá. Vamos crescer. Interessante, né? Porque primeiro ela fala aqui da questão que as virtudes fora de moda, né? Não, pois é, gente. Quer dizer, a pessoa que tem virtude, que é uma pessoa realmente boa, que realmente faz o bem, é sem graça. Você não bebe? Ai, que saco. Ai, você não fuma? Ai, que horror. Ai, você não conhece careta. Ai, você não conhece moda? Ai, credo que eu te Você é careta, se você faz a sua própria moda. Você é careta, antissocial, e assim vai. E aí, quer dizer, aí vem essa questão, né? Esse novo mito. O que é esse novo mito? É o que chama atenção, o que causa... Como é que é o termo que eles usam hoje na internet? Viraliza, né? Engajamento. Que causa engajamento, que chama atenção, que causa escândalo, né? Desde que choque e agride o
convívio Isso. social. O modelo de autorrealização tem que chocar, né? Não, outro dia chegou uma roupa aqui no brechó, uma blusa crochê. Ah, linda. Antiga pra danar, tem até os ombreiras. E eu falei assim, esse daí que eu vou pegar porque é quentinho, vou ficar pra mim. E ela tá com uns furos assim, né, assim, manchando, né. Falei, pra ir pra roça tá ótimo. Aí peguei. A hora que eu vesti a blusa, meus filhos olhando, mãe, esse trem não veste mais não. Aí eu olhei assim e falei assim, pra quem que não veste? Aí eles, como assim, pra quem? Eu falei assim, vocês não vestem, eu visto. Pronto. Mas só tá parecendo uma velha de 70 anos. Daí, falei, obrigado, tô quentinha. O problema de vocês é que não tá quentinho. É verdade. Me ajuda. Então, quer dizer, a gente é julgado o tempo todo. O tempo inteirinho. É engraçado, né, que a gente, eu tava vendo essa questão, eu tô voltando dos super-heróis, tô tentando procurar alguns na minha cabeça, mas eu sou ruim. Os X-Men são os mais... Isso, mas a gente não tem, por exemplo, o super-herói que... Todo super-herói que existe, ele é um pacificador a maneira de um justiceiro. Porque ele aniquila o mal. Ele não educa o mal. Exatamente. Porque aquele que faz isso, que sem graça. Eu já vi filme que era esse sentido, sabe? O herói ali, o personagem principal, que se esperava que ele ia punir, porque ele sofreu muitas agressões, ele sofreu o tempo todo. Aí no final, que era a hora dele revidar, e todo mundo ia achar bom, né? Dele revidar e derrotar o adversário dele, ele perdoou. Cara, o que eu ouvi de crítica, sabe? Não, mas que isso, que absurdo. O final do filme jogou tudo fora, que não deveria ser assim. Porque aquilo ali, que tem que punir, transformando a punição em prazer. Ela até remeteu ao Jardim do Éden, do fruto do pecado. Por quê? Você tem que pacificar com violência, combater violência com violência. Exatamente. Você tem que punir quem está fazendo mal. Por isso que eu gostava, né? Você tem que punir. É isso que ganha Ibope, né? Porque aquele herói benevolente que está na busca do bem, mas ele está batendo, está socando o Batman, por exemplo, que é o herói. O que ele faz com os bandidos? Arrebenta a cara deles tudo, deixa inconsciente lá. Quando não mata, né? O último filme agora ele não matava, não. Mas o que ele mandou para o hospital de ninguém, quer dizer, usando a violência, né? Usando essa questão da punição. Vou muito longe, não. Novela brasileira. Não. Então, Quantas e quantas vezes teve uma novela que eu não lembro, era Malu Mader e ela tá entregando a idade. Não, a Malu Mader e aquela outra, uma loirita, cabelo enroladinho. Malu Mader sofria, todo mundo doido pra pegar a vilã. Patrícia Pilar. Quando ela cata Patrícia Pilar no banheiro, já parou o mundo, o Brasil inteiro parou pra ver ela batendo e se vingando. Né? Isso é uma vingança, né? Mas eu lembro de minha avó ficava assim, esse aí, bate mais, tá saindo com sangue. Eu olhava aquilo, é isso. E no outro dia todo mundo comentando a mocinha batendo na vilã. E aí vai, né? A gente vai vivendo isso, esses valores deturpados. Mas o que eu mais gosto é o Flash. Porque ele tenta o tempo todo trazer a pessoa para o bem. Aí só se não consegue que ele prende ou tem que fazer algo mais na força, né? Mas o tempo todo no dele, ele tentando trazer o personagem, e muitos passaram a auxiliá-lo contra esse problema do mal, né? Então, assim, é o meu super-herói favorito, desses que a gente assiste. Verdade, a série, né, do Flash, ele fala muito disso. E é muito criticado por isso. Tem muita crítica em cima da série do Flash, justamente por isso. Mas ele é tão bonzinho, isso não existe e tal.
As pessoas querem essa. Ah, é sangue, é raiva. Arqueiro não, né? Ixi, O arqueiro, vixe. super, né? Você gosta O dele. cara era outro Batman. O arqueiro é o outro Batman. Ah, É um Batman, outro Batman louco. E é interessante essa questão dos mitos, só para me finalizar também. Eu vejo uma espécie de irracionalidade, né? Você colocar alguém num pedestal acima do humano, que ele vai falhar e tudo. E tem uma outra coisa também. Muitos que já foram tidos como mitos, depois de uma releitura histórica, foram transformados em verdadeiros vilões. E aí eu coloco assim, apenas como exemplo histórico os bandeirantes. Verdade. Por exemplo, você tem uma das principais vias chamada Anhanguera, que é a via que vai para São Paulo, e vários, Fernão Dias, pode colocar os caras lá. O que acontece? Aniquilaram vários índios, mataram, sumiram. O próprio Lampião foi tido como herói, né? Exatamente. Então, o que Lampião. acontece? Você tem figuras que, mesmo também, você pode até colocar aí no domínio político, no domínio da sociedade, enfim, figuras que em algum momento tiveram ali uma exteriorização de heróis como supra-humanos, né? E que depois de uma releitura de fatos, de exteriorização de fatos e tudo mais, se transformaram em verdadeiros pruridos da sociedade, entendeu? Então, mais um motivo para a gente, né, sempre evitar esse tipo de situação. Entendeu? Sabe o que eu entendi? Que assim, vai chegar um tempo em que a humanidade vai deixar de ficar criando mitos para aprender o mérito. O mito vai ser trocado pelo mérito. Exatamente. Da pessoa trazer a realidade para ela, a responsabilidade da vida dela para ela, entendendo que ela vai crescer, ela vai atingir um objetivo se ela se esforçar para aquilo. Se ela vai ter aquilo, de entender que ela vai ter algo, que ela vai merecer ter algo. Entende? Vai trocar o salvador pelo suor. Percebe? Por isso que esse último parágrafo que ela fala, os mitos logo mais cederão lugar a realidades que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora. Se incorporarão pouco a pouco ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. É aquela história. O que eu entendi também. Pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive infringir a lei. Agora, se você é um homem de bem, você vai respeitar a lei. É verdade. Entendeu? Por exemplo, olha Gandhi. A história de Gandhi. Ele poderia ter saído da prisão, as pessoas poderiam ter libertado ele. Se ele levantasse uma palavra, ele ia ter os seguidores dele que iam tirar ele dali. Mas o que ele escolheu? Ele escolheu pela paz, pelo pacífico. Ele escolheu o caminho mais difícil, a porta estreita. Entendeu? Porque ele entendeu isso, não é a questão de levar melhor. Não é a questão de sair da dor. É a questão de merecer, de construir, de plantar para colher. É assim que a humanidade vai se curar, vai se salvar. Cada um fazendo o seu plantio e depois fazendo a sua colheita. Você ia falar, Pamela? É igual esse parágrafo anterior que você falou. Ó, coisas que vão trazer esses mitos, né? Que vão tirar esses mitos, que vai trazer a gente para a realidade, é a solidão e a ansiedade. Porque aqui falou assim, ó, eles mascaram, né? Mas não equacionam. Rompem a couraça de indiferença do homem pela profunda identidade. Quer dizer, o tempo todo você vai dar de cara com você. O tempo todo a ansiedade te traz a querer melhorar, senão ela volta novamente. Eu sou um exemplo, eu entendo isso aqui. Toda vez que eu negligencio as minhas dificuldades ou as outras pessoas,
outras coisas que a gente deve fazer, volta novamente. Então, é uma busca incessante pela melhora, né? Levando a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver. Ou seja, desde quando eu tive o começo das ansiedades, que eu tento melhorar a cada dia, que eu tive esse amadurecimento, porque antes eu ficava no vitimismo, né, pondo responsabilidade nos outros, e quando aí você não tem outra forma, você tem que trabalhar, a não ser as pessoas que, que se deixam pelo remédio. Não, mas eu vou tomar um remédio que eu vou resolver. Essas ainda não acordaram para a melhoria. Mas aqueles que se quer livrar disso, desse resolver isso imediato, né? Assim, como mágica, que não, assim, sabe que não é mágica, vai atrás do tratamento, assim, do esforço, né? Da melhora íntima. Agora, os que querem milagre vão ficar entupidos de remédio. Perfeito, porque o remédio acaba sendo a fuga também, né? O remédio é a representação desse Salvador. O remédio? O remédio. Mas assim, só também tava fazendo um raciocínio aqui. Olha lá. Mas o que acontece? Aristóteles, no livro A República, ele faz um comparativo o seguinte. Ele fala o seguinte: você tem formas de governo. E aí, num sistema utópico, elas funcionariam de certa maneira, mas em havendo ali uma alteração, se transformaria em um sistema diferente. Então, por exemplo, você tem a monarquia, mas quando ela se degenera, ela se transforma em tirania. Entendeu? Então, onde eu quero chegar? Você pode ter pessoas que são referências morais para você. Óbvio. Tem as referências, até mesmo para você ter ali seu próprio soerguimento. Então, seja os seus amigos espirituais, seja referências morais da sua vida, seja familiares, pessoas que você não tem nenhum convívio, mas tem ali, você não é que você não é falar isso, inspiração. Mas quando isso se degenera, isso pode virar mito. Exatamente. E aí nós temos uma problemática, porque você deixa de humanizar esse cidadão e transforma ele em Deus. Um herói. Aí é um problema. Exatamente. Excelente. Entendeu? Isso. Excelente. Isso mesmo. A gente... É importante até a gente usar, né, de referência de pessoas que a gente considera que são bem-sucedidas, eu estou falando bem-sucedido em qualquer nível. Claro. Seja moral, seja material, que são referências para você em determinada área, que você está trilhando aquele caminho, a pessoa já chegou lá, então é uma inspiração, uma referência, então você vai usar ela como modelo, para você trilhar o seu caminho também, alcançar aquele objetivo. Excelente. E aí, a partir do momento que você tira do patamar humano, virou mito. Você degenera. E aí você super valoriza aquilo lá. Perfeito. Eu tenho só uma observação. Observada, né? Por mim, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem duas situações que, de vez em quando, eu convivo. Tem gente que morre de medo de espírito. E, de certa forma, de espírito. Uma vez, essa pessoa, inclusive, assim, frequenta a minha casa, né? Que é família. Aí, ela não sabia que eu estava frequentando a casa espírita, estudando sobre espiritismo. E aí, a gente conversando, tá? Minha avó, inclusive, estava conversando com ela. E ela é de uma religião que não aceita nenhuma doutrina espírita. Aí minha avó perguntando como que é a religião dela, ela falou, porque
a gente só acredita, tem que acreditar só em Deus, que não sei o que, não sei o que. Aí, minha avó tocou no assunto de espiritismo. Pra quê? Ela começou, que espírito, quem fala espírito é feiticeiro, não sei o quê, só faz coisa ruim. Começou a falar, né? Óbvio que a opinião dela, a gente respeita, que é cada um. Aí minha avó falou assim, a Marcela é espírito. Pronto, bruxona. Você vê espíritos? Eu vejo... Não. Com que frequência? Aí, pronto, desmistificou aquela situação de que todo espírito vê espírito, conversa com espírito, faz coisa ruim, papapá. Entendeu? Determinados pontos da... Outros fatos. Você está andando na rua, acontece um fato com você, você... mas que pariu! Mas que coisa! Não é possível! Aí a pessoa, mas você não é espírita? Mas, gente, eu sou espírita, mas pelo amor de Deus, olha isso aqui, como é que isso acontece? Nossa, então você está estudando, não está adiantando nada, né? Então, mas não é porque você é espírita que você é perfeito. Exatamente. Né? Você é um herói da humanidade, então você não pode sentir raiva. A pessoa bate você, você tem que... tá ótimo, bate mais. Então, por quê? Porque estamos no processo. Cada um de nós. Né? Estamos tudo bem que a gente entende. É a mesma coisa psicóloga. Imperfeitos. Já ouvi isso. Mas você não é psicóloga? Uai, Você nem formou ainda, né? Você não é psicóloga? Você tem que entender, você tem que compreender. Aí eu pensei assim comigo, compreendeu? Tem que compreender nada, não. Eu compreendo se eu quiser. Não precisa. É a rotulagem, a rotulagem, mistificação. É como se, por exemplo, o psicólogo não pudesse ter depressão. Ou o médico não pudesse ficar doente. Gente, entendeu? Jim Carrey, vocês sabem Jim Carrey? Claro, esse Ventura. Sim. Ele passou pelos, eu acredito, se não me falha a memória, pelos 5 anos, né? Depois, por fortíssima depressão. E o cara é comediante foda. Aí ele fez assim, depois que ele conseguiu passar por esse processo, que hoje ele está melhor, consegue falar a respeito. O entrevistador perguntou, mas nossa, você foi um mito, um ícone da alegria, da irreverência. Ele falou assim, um dos fatos da minha depressão. Eu não podia ter meu momento. Se eu sofria alguma tristeza, alguma amargura, eu tinha que reter aqui dentro de mim, que eu não podia expor isso para eu tinha que sempre estar em constante papel e personagem. Então, é muito complicado. Você não tá, pai. Pamela, você está orando. Se amém, Senhor. Eu tô escutando, porque eu tô olhando um pouquinho do você. Essa piada? Tô orando, O amém. funcionário dormindo, e se o chefe chegar, amém, Senhor. O meu chefe também. Só pra gente encerrar aqui. Ó, eu vou olhar pra cima pra vocês verem, ó. Agora eu olhei pra baixo. Tá certo. Mas isso que você falou é sério, tá vendo? Ele foi colocado como mito. E ele não é isso. Ele demonstrou com o trabalho dele a alegria, porque ele era um comediante muito bom. Cara, mas ele é humano, velho. Exatamente. Claro que ele vai passar por tristeza, por medos, por decepções. Quem que não passa nessa vida por isso? Aí porque ele era um comediante, ele demonstrava alegria. Não, ele não pode sentir raiva. Ele não pode sentir tristeza porque ele é comediante. Né? Quer dizer... Tem que estar sempre alegre. Tem que estar sempre... Tá vendo como as pessoas mistificam? Tudo é mito, tudo é em Deus a pessoa. Rotula a pessoa. A pessoa é aqui. Vamos voltar aqui para o nosso centro espírita? Mas você é espírita, por isso você está passando por isso. Os demônios estão em você. Entendeu? O lado contrário da história. Você sabe o que é? Você sabe o que é? Porque você... Os demônios. Tudo é porque o espírito está fazendo mexendo com isso. essas coisas aí, é isso que dá.
Exatamente. Me ajuda, né? Bom, a gente precisa encerrar. Precisa. Gente. Estamos Não estourando. precisa Não, Precisa não. 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 Então, Amém. tá. Então, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade, agradecer a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, a Joana, pelos ensinamentos, mais um maravilhoso ensinamento para todos nós, nosso irmão Divaldo, por ser um transmissor disso tudo. Que Deus continue iluminando esses nossos irmãos nas suas jornadas, que sabemos que também são espíritos em evolução como nós. Só estão um pouquinho mais adiantados, mas também são espíritos em evolução como nós. E que nós possamos tê-los como modelos e não como mitos. Exatamente. Né? Principalmente nossa querida Joana, que já está bem à nossa frente. Agradecer do fundo do coração por esse trabalho maravilhoso dela, que continua trabalhando. Agradecer a espiritualidade que sempre está aqui conosco. Pedir perdão à espiritualidade e aos nossos irmãos que nos assistem pelas brincadeiras, mas que faz parte também, né, do processo ali, levar um pouco de alegria no nosso aprendizado. E com muita gratidão, fazemos a oração que nosso mestre nos ensinou para encerrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Só para terminar, semana que vem a gente começa a terceira parte do livro, que é a busca da realidade. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.